Irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe. A gente quer agora se concentrar um pouquinho mais na palavra de Deus, especialmente naquele texto que o pastor André nos deu por último, a parábola do rico e do Lázaro. Não escolhemos nenhum texto diferente, preferimos ficar com os textos do final de semana e ficar em torno da palavra lida. Eu queria comentar inicialmente a diferença desses dois, o rico e o Lázaro. Mas essa imagem, confesso para vocês que na verdade eu li hoje pela manhã, enquanto eu estava cumprimentando, e fui rapidamente ali no computador e peguei essa imagem, e eu não consegui achar que lá na frente, quem puder depois olhar, tem uma frase: quando nós começamos a construção do templo, os primeiros tijolos, e nós encaixamos aqui essa caixa do templo também, assim, que é quando a gente lança a pedra fundamental, onde tem várias cartas de muitos de vocês desejando coisas para a comunidade, né? E na placa em si está escrito que a palavra é viva e eficaz, que esta palavra seja o fundamento desse templo, com vistas à construção que nós vínhamos fazendo, e da vida das pessoas que aqui ouvirem essa palavra, que seja o fundamento da vida das pessoas. Nós já usamos os bancos, mudamos um pouco a posição deles, fechamos um pouco o corredor, né? Mas são bancos que nós celebramos hoje também e dedicamos ao Senhor. E uma cadeira, as gurias estão sentadas em cadeiras, o pastor André também, alguns nas laterais, os dois, pastor André. Mas quando a gente senta, a gente também encontra um fundamento. Quando o banco é firme, tu senta sem pensar muito, né? Ele vai te sustentar. Tu conhece o banco da tua casa, ele te sustenta, ele é o fundamento da tua vida. O rico tinha um fundamento, Lázaro tinha outro. O rico tinha as suas muitas procuras nesse mundo e esbanjava suas poltronas e bancos lindos, mesmo ao redor da sua mesa. E o texto diz que Lázaro ficava jogado no chão, sem fundamentos nesta terra, mas com um fundamento sólido para a vida. E queremos refletir um pouco sobre esse fundamento, mas antes de citar um daqueles versículos que a gente sempre menciona, está pequenininho aqui, mas eu queria dar um destaque à mão que nos ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quantas vezes em comunidades, né? Aniversários de comunidades se usa esse versículo: até aqui nos ajudou o Senhor. Certa vez, num dos aniversários, já repeti meus aniversários aqui da nossa paróquia, na São João, na CPT, mas numa pregação eu pensei isso, né? A gente diz até aqui porque olha para trás, a gente dá uma olhada para trás, assim, né? Puxa, que legal, olha o que foi feito, olha o que Deus nos abençoou. A gente dá essa olhada para trás, olha onde a gente está, e aí a gente diz Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas eu sempre penso nessa projeção de aniversário quando a gente olha para frente, e a gente não diz só até aqui, mas olha para lá e diz até lá, me ajudará o Senhor. E os olhos da fé nos ajudam a elevar ao reino dos céus, e dizer até lá me ajudará o Senhor. E essa ajuda que vem do Senhor, essa palavra que vem do Senhor, às vezes faz muito parte dos planos de uma comunidade. Como é que nós vamos fazer? Vamos ter um coral? Quem sabe vamos ter um grupo? Quem sabe vamos ter um estudo? Mas tudo em torno da palavra. Mas às vezes se perde isso. Qual a estratégia? O que vai ser no futuro? Como vai ser os próximos anos? Quando a gente está no fundamento que é o Senhor, a gente diz: o meu futuro está nas tuas mãos, e tu diriges a minha vida. Mas quando uma comunidade pensa que estratégias vamos usar, o que sabe a gente podia fazer? Como é que a gente pode fazer para ir além? Aí talvez venham alguns shows diferentes. Tinha um cara muito preocupado, num momento não muito bom, com os seus irmãos. Mas que estratégia eu podia fazer para os meus irmãos não irem para o inferno? Porque ele estava no inferno.
Quem que é esse cara? Era o rico da parábola. E disse: pai, eu tenho irmãos, se eles continuarem a viver que nem eu, eles vão vir para esse mesmo lugar. Já sei, tenho uma ideia. Aquelas ideias espetaculosas assim, né? Cheia de luzes, de cores, espetáculos, como a gente gosta. Aí eles: não, se o Lázaro ressuscitar, aparecer lá, imagina, meus irmãos vão dizer: não, agora sim, creio em Deus. Ah, não, depois dessa aí está feito, né? E aí o que diz lá a parábola, o conselho de Abraão, o pai de todos os que creem? Eles têm Moisés e os profetas. O que é isso? Eles têm Moisés e os profetas? A Bíblia. Moisés, o Pentateuco, os profetas, o Antigo Testamento, a citação para a Bíblia, que é o nosso fundamento, que é a nossa palavra. Por isso que me perdoem ou andem comigo neste mútuo perdão quando nós queremos pensar um pouco mais nesse até lá. Me ajudará o Senhor a partir do rico e do Lázaro com algumas observações, quase em forma de estudo bíblico, como se fossem 10 verdades bíblicas ou 10 ênfases baseadas nesta história, porque ela é também o fundamento. O primeiro destaque que eu queria dar na reflexão da palavra, que aqui a gente está para ouvir a palavra, cantar a palavra. A morte vem para todos. Tem coisa mais certa que isso todo mundo sabe, mas às vezes a gente esquece isso. Então quando vem uma doença, então quando vem um momento de angústia, é para mim também, como se a gente não se desse de conta em outros momentos. O texto diz assim: o pobre morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico, aí tem aqui uma palavrinha, também morreu, porque todos morrem. Muitos sabem que Deus existe. Eu gosto dessa frase, sempre repito, né? Tu acredita em Deus? Eu não acredito, mas vive como se Deus não existisse. Já viram alguém assim? Tu sabe que Deus existe? Não, Deus existe, mas vive como se Ele não existisse. Da mesma forma, todos sabem que a morte virá, mas a maioria vive como se isso não fosse verdade. Gosto daquela frase que diz assim também, né? Tem gente que vive como se nunca fosse morrer, e aí depois diz a frase, e morre como se nunca tivesse vivido de verdade. E fica pensando: por que eu não vivi? É uma pergunta, né? E se o dia da tua morte fosse hoje? É uma pergunta incomodativa. Desculpem até, mas ela é necessária para a preparação, procuração do lugar, para o perdão. A segunda ênfase e destaque: há 2 destinos que esse texto e outros nos mostram: o céu e o inferno. 2. O texto diz lá: o pobre morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. Ele também morreu, foi sepultado, sofreu muito no mundo dos mortos, também identificado pela Bíblia como inferno. Não tem outro. A alma fica vagando, não precisa ter medo, não tem. São 2 destinos: purgatório, outro não existe. Ele porá os bons à sua direita, os outros à esquerda. O terceiro destaque, ele também é assim intrigante, mas não tanto para nós que estamos no batismo do Senhor. O destino é decidido na hora da morte. Esses destaques estão a partir do texto da parábola do rico e do Lázaro, tá? Então o destino é decidido na hora da morte. Lá em Hebreus 9, 7, esse texto é interessante: cada um tem de morrer uma vez. Apocalipse fala da segunda morte, que é a condenação, mas aqui fala do juízo. De novo vem o juízo. E no texto em si, nesse nosso texto assim, que fala do destino, os destinos são eternos, e uma vez determinados, não há mudança. Se o destino está ali na hora da morte, depois não tem mudança. E isso é um texto que o pastor André Leão também fala de maneira bem interessante, né? Lá em Mateus 25, outro texto diz que uns irão para o castigo eterno, outros para a vida eterna. E o nosso texto ali, quando ele diz assim: pai Abraão, eu não aguento mais, pede que molhe um dedo e traga um pouco de água para mim, né? O texto nos mostra assim aí ele diz assim: há um abismo, um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem,
como também os daí não podem passar para cá. É um destino eterno. Isso poderia nos chamar mais atenção para tanta coisa que a gente deixa para o outro dia. Aqui, o quinto destaque é que a tendência natural, assim, o andar da carruagem, o natural, é que a gente seja condenado. A gente chegou num nível agora, né, nesse tal de pós-modernismo que inverteu. Não, era uma pessoa boa, não, o natural é ser condenado. Natural é ser condenado. Hoje não é a parábola do semeador, mas eu gosto de dizer, né? O que naturalmente cresce na terra? Naturalmente é o índice, é a sujeira, né? O natural é a tendência à condenação, mas Deus quer nos salvar. E é o texto de 1 Timóteo 2,4. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. E nesse sentido, o sexto destaque é muito oportuno, que Deus enviou Jesus, né? João 3,16, a gente pensa, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para carregar essa barra, para nos dar descanso, para carregar os nossos pecados, para suportar tudo na cruz. Quando Ele diz, meu Deus, por que me desamparaste? É porque Ele sofreu o inferno por nós. E ao gritar, está consumado, é porque tudo foi pago. Esse é um destaque. Esse outro destaque, inclusive nós colocamos nas portas da nossa comunidade, congregação, a questão dos 3 solas. E tem o quarto, que é Cristo, em Cristo, por graça, mediante a fé, não pelo sucesso nesse mundo, né? Havia um homem muito rico e havia um mendigo, que até os cachorros lambiam as suas feridas. Qual é o cara de sucesso? Ainda tem cristão que pensa assim: não, eu tenho que ter uma vida condigna para mostrar o meu sucesso. Isso é construção sobre a areia. Nossa construção está em Cristo pela graça, mediante a fé. E é interessante você pensar nessa questão da fé. Eu gosto muito de explicar ainda mais detalhadamente, né? Porque a graça é para todos. Jesus Cristo morreu por todos. Então todos são salvos? Não, parei, a parábola do rico Lázaro disse que um foi para lá e outro para cá. Por que alguns não são salvos? O que falta? A graça é para todos, mas o que falta é a fé, né? Já falei para vários de vocês em estudos bíblicos, né? Posso dizer para vários lá do pessoal das 3 vendas também, né? Porque quando a gente dá um presente para alguém, é presente, toma o teu presente. Aliás, esse aqui é tua, né, Isabela? Fiquei contigo aquela hora lá. Se eu entregar para a Isabela aqui, enquanto ela não pegar, continua na minha mão. Agora, na hora que ela pegar, se tornou dela o presente. A graça era para ela, mas é a fé que se apega a esse presente, que torna ele seu. E como é que vem a fé? A fé é o 8º destaque. Ela nasce e é conservada em nosso coração apenas mediante o uso da palavra. É o que diz lá, né? A fé vem por ouvir a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo, que é somente a Escritura, que eu disse aí que tem os 3 nas portas, né? Somente a Escritura. Lembram lá quando o rico disse: nesse caso, o pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para esse lugar de sofrimento. É o que eu disse antes. Se esses caras continuarem a viver como eles estão, eles vêm para cá também. E aí o que Abraão diz? Abraão respondeu que seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas, que nós chamamos hoje de Bíblia, para os avisar que eles o escutem, né? Essa palavra é muito clara. Mas se diz ressuscitar, não, mesmo que alguém ressuscite, saiba da ressurreição, que Jesus ressuscitou e muitos continuaram não crendo. Esse é o grande ponto dessa parábola para uma comunidade que celebra isso, né? A gente pode pensar, mas só isso não basta. O pastor André até comentou, nós estávamos falando na diretoria, coisa e tal, de custos, algumas coisas, mas se a palavra for pregada, tocar no coração, se tiver um pouco de investimento, né? Por quê? Porque é por meio
de Moisés, os profetas, os evangelistas, os apóstolos, é a palavra. Esse é o nosso esquema. Quem quer pão vai na padaria, quem quer carne vai no açougue. Palavra, perdão. Isso é o que proclamamos em uma comunidade que completa 46 anos, comunidade de Cristo Redentor. A gente pensa no ano 30, 80, 89? Yes. 89 anos, vai fazer 90. Toda a comunidade deve pensar isso. O que nós vamos fazer? Vamos proclamar a palavra, como pela música, por todos os jeitos. Mas esse é o nosso trabalho. E o nono destaque: existem várias fés. O rico lá tinha as suas considerações, os seus pensamentos, as suas convicções. Talvez não como o pessoal de 2019, né? Todo mundo tem convicção. Para botar nas redes sociais, então, é caro, né? Política, então, alguns, às vezes falta um pouco de convicção na fé verdadeira. Mas, existem várias fés, mas apenas uma é verdadeira. Ao contrário do que se diz, o importante não é ter fé, mas sim ter fé no Deus Salvador. Não dá para servir a dois senhores, né? Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. O Salmo 146, lido hoje: feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança, fé no Senhor. Sabe que o Salmo 146, acho que eu não coloquei aqui, mas os primeiros versículos dizem assim: não ponham a sua confiança em pessoas. No outro momento dizem príncipes. Lutero usou muito esse texto, porque ele tinha confiado, né, num príncipe do seu país, e aí ele sempre dizia: a nossa confiança é em Deus. E pessoas assim, não dá para brigar por causas, nós temos que focar em Cristo. Ali está a nossa esperança verdadeira, né? E o 10º destaque e último: em Cristo a morte não tem poder algum sobre nós. E essa é a grande bênção, né? Se a morte é um momento decisivo, assim, talvez se eu morrer pensando alguma coisa errada, a graça é tão grande que ela nos encobre, ela nos protege, ela nos salva. Nós estamos em Cristo. Estar em Cristo não é estar em pecado. Nós somos pecadores, cometemos pecados, mas nós estamos sob a graça, sob a fé. Então, a gente pode repetir esse salmo sempre de novo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo algum, porque tu estás comigo. Ou dizer com Paulo, vamos ler junto esse: pois para mim viver é Cristo e morrer. Semana passada, Lucas 16 falava sobre a dedicação, a esperteza no reino de Deus. Isso eu convido todos vocês, 46 anos de comunidade, com 89, a viver para Cristo, né? E ter essa certeza. Vamos ler juntos também: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem no presente, nem no futuro. Que Deus nos guarde nesta certeza. Havia separado um outro texto, pensado em fazer uma mensagem saudosista nos 46 anos, mas ao ler, eles têm Moisés e os profetas. Pensei eu, é Bíblia, é o que ela nos ensina, é os destaques que ela nos dá, porque somente ali vem o nosso fundamento. Comecei falando lá da pedra fundamental, né? Que a palavra de Deus seja o fundamento deste tempo e da vida das pessoas que estiverem aqui dentro, sentado em bancos novos ou não, que seja o fundamento das nossas vidas, porque se a casa for feita sobre a rocha, não sobre a areia, pode vir vento, pode vir chuva, que ela continuará firme. E assim também uma comunidade, de vez em quando vem os ventos fortes, dificuldades grandes, mas se está sob a palavra, nada pode nos separar da mão de Deus. Que isso nos guarde hoje e sempre. Amém. Eu quero convidá-los a adorarmos a Deus com as nossas ofertas, que servem para anunciar esta palavra, a lei de Moisés e os profetas. Durante este ato de adoração, trazendo as ofertas ao Senhor, queremos pedir que o Espírito Santo nos guie, porque Ele só age por meio da